Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos, buscamos compreender a educação do Espírito à luz do Consolador. E estamos vendo no livro Obras Póstumas o tema que Kardec deixou em seus guardados, né? Egoísmo, orgulho, causas, efeitos e meios de destruí-los. Eram apontamentos que foram trabalhados, né? As ideias foram todas trabalhadas já na obra que ficou codificada antes do desencarne dele, mas após o seu desencarne, juntaram esses estudos e montaram o livro Obras Póstumas. Um excelente livro, mesmo porque na segunda parte desse livro Obras Póstumas, nós podemos entrar em contato com Allan Kardec, homem. O que significa isso? Porque quando nós estudamos a doutrina, nós entramos em contato com Allan Kardec, o codificador, né? O codificador. Mas lendo os seus relatos íntimos, as suas lutas, ele nos descreve muitas coisas do que ele viveu, do que ele experienciou, do que ele teve que enfrentar, das lutas que ele teve que enfrentar. Hoje mesmo estava lendo que ele faz as viagens que ele fazia, como nós sabemos, né? Ele visitava os outros núcleos espíritas que se formariam centros espíritas no futuro, e ele ia visitar não só ali nas cidades da França, como na Bélgica, em alguns pontos da África também. Ele ia muito longe e levava ali. Ele ia para quê? Para ver como estavam indo os estudos, para ver como estavam lidando ali com toda essa ciência nova, né, com esse momento novo, e ele precisava dar essa assistência, prestar essa assistência, além das cartas que ele sempre manteve. Então, quem tiver interesse em mergulhar para admirá-lo como pessoa, pode buscar na segunda parte do livro Obras Póstumas. Me lembro bem da primeira vez que eu li, um encanto. Então, mas vamos voltar. Egoísmo e orgulho, causas, efeitos e meios de destruí-los. Nós estamos vendo e estamos justamente analisando os pontos em que ele vai mostrando o porquê do orgulho falar tão alto, o egoísmo se alastrar da forma como se alastra, porque faz parte ali ainda da nossa maneira de ser. E ele vai dando apontamentos, dando ali orientações e mostrando o que pode vencer o orgulho e o egoísmo. Então é o que nós estamos vendo e vamos dar continuidade. Crer em Deus, retomando um pouquinho do que já vimos. Crer em Deus e na vida futura é, pois, a principal condição para quebrar o orgulho, mas não é a única. Conjuntamente com o futuro, é preciso ter em vista o passado para poder fazer justa ideia do presente. Foi aqui que nós paramos e é muito importante isso que ele coloca. Nós não podemos focar só o presente e o futuro. Se nós focarmos apenas o presente, e evidentemente que nós temos que nos entregar ao presente, mas é preciso que esse passado, embora não faça parte ali das nossas lembranças, das nossas recordações, graças a Deus, né, que existe a bênção do esquecimento dada por Deus, é da sua lei, né, mas é importante entendermos que aquilo que nós não conseguimos compreender hoje, né, situações que vivemos cujas respostas não seriam a consequência de algo que fizemos hoje, nesta encarnação, é porque
a causa está no passado. Então, o passado tem muita importância nesse sentido, para entendermos que não somos espíritos criados como algumas religiões. Aliás, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, nas suas variadas ramificações, entendem que a alma é criada no momento da concepção, ou talvez no momento do nascimento, né? Ou seja, uma alma é criada para animar aquele corpo. E isso, então, faz com que não se tenha um olhar para o passado. Então, quem entende dessa forma vai buscar assim as explicações até para o que sente, para o que vive, atribuindo, acredito que muitas coisas até ao acaso, porque de repente você sente em você, desde a infância, um arrastamento por um determinado vício. De onde veio isso? Ou de repente você percebe em você, na infância já, um pendor, um dom. De onde veio isso? Se Deus é justo, todos deveriam encarnar, né, como entendem as outras religiões, nas mesmas condições. Mas de onde vem isso? Então, como respondem a isso? Né? Então, é claro que para nós espíritas é muito, muito importante e confortador ter esse olhar, ter esse entendimento. E Kardec continua: para que o orgulhoso cesse de crer em sua superioridade, é preciso provar-lhe que ele não é mais que os outros e que todos lhe são iguais, que a igualdade é um fato e não uma teoria filosófica. São verdades que derivam da pré-existência da alma e da reencarnação. Então, a partir do momento que você tem o entendimento de que somos almas que vêm de um passado, vamos entender, como aprendemos, que fomos criados todos exatamente nas mesmas condições, não no mesmo tempo. Porque Deus cria desde sempre para todo sempre. Então, cada um tem o seu ponto de partida, mas esse ponto de partida é exatamente igual para todos. Deus cria a todos os espíritos e todos têm o mesmo ponto de partida. As diferenças na caminhada é a escolha de cada um. Então, aqui nós vimos, não é? Sem a preexistência da alma, o homem que crê em Deus é levado a acreditar que lhe deve singulares vantagens. E o que não crê é levado a atribuí-los ao acaso e aos méritos próprios. Então, se você não tem essa noção de que as reencarnações te proporcionam as variadas situações, inclusive de posição social, ora no comando, ora sendo dirigido, porque o espírito, para alcançar a plenitude, ele tem que aprender a superar todas as situações. Então, quem tem esse entendimento sabe que existe uma igualdade entre os espíritos. Uma igualdade que não significa que todos estejam na mesma posição, porque são caminhos percorridos, mas todos partiram do mesmo ponto e todos chegarão a Deus, né? Então, todos têm a condição. Então, existe uma igualdade que vem de Deus, que não poderia ser diferente, uma justiça divina. E quem assim não entende, vai atribuir a sorte, atribuir as facilidades, sentindo-se assim privilegiado, nem se sabe por que tem o privilégio, né? Não entende de onde vem e vai criando um ego que fica muito complicado, não é? Então o orgulho, o egoísmo vai tomando conta.
Mas vamos continuar. A preexistência, dando-lhe a noção da vida anterior da alma, ensina-o a distinguir a espiritual, infinita, da corporal, temporária. Ele chega por aí a compreender que as almas saem iguais das mãos do Criador. Tem o mesmo ponto de partida que falávamos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Está no Livro dos Espíritos. Retomando então a ideia, ele chega por aí a compreender que as almas saem iguais das mãos do Criador, têm o mesmo ponto de partida e o mesmo fim, que todos atingirão em mais ou menos tempo, segundo os esforços empregados, que ele próprio não chegou ao ponto em que se acha, senão depois de ter longa e penosamente vegetado como os outros nos planos inferiores, que não há entre os mais ou menos adiantados senão questão de tempo, que as vantagens do nascimento são puramente corporais e não afetam o espírito, que o proletário pode, noutra existência, nascer em um trono e o mais poderoso vir como proletário. Se ele não considerar senão a vida corporal, vê as desigualdades sociais e não as pode explicar. Mas, se lançar a vista para o prolongamento da vida espiritual, para o passado e para o futuro, desde o ponto de partida até o terminal, todas aquelas desigualdades se lhe desfazem perante os olhos e reconhecerá que Deus não deu a nenhum dos seus filhos vantagens que negasse a outros, que fez a partilha com a mais rigorosa igualdade, não preparando o caminho melhor para uns do que para outros. Que o mais atrasado de hoje, dedicando-se à obra de seu aperfeiçoamento, pode ser amanhã mais adiantado. Enfim, reconhece que não se elevando ninguém a não ser pelos esforços pessoais, o princípio de igualdade ou da igualdade tem o caráter de um princípio de justiça e de lei natural diante das quais não prevalece o orgulho dos privilégios. Então, é claro, por isso que Kardec coloca, né? A doutrina nos ensina que a chave do progresso da humanidade é a reencarnação, porque a reencarnação vai realmente desvendar de tal forma essa clareza da anterioridade da alma na pluralidade das existências e do futuro que se abre, de tal forma que ninguém mais vai se sentir injustiçado, porque não vai ter um olhar apenas para a própria encarnação. Evidentemente que aquele que olha apenas a uma encarnação se sente, dependendo da situação que está, vai se sentir muito injustiçado e vai acabar desenvolvendo muita revolta. Ou, numa posição favorável, vai se sentir o Todo-Poderoso. Já compreendendo-se a reencarnação, dilui-se, desmantela-se toda essa leitura equivocada da vida. E é maravilhoso, né? É maravilhoso e temos que ser muito gratos se já alcançamos esse entendimento. Muito gratos, porque é uma outra forma de viver, é uma outra forma de sentir. Porque sabemos que tudo é fugaz, que tudo passa, as coisas estão às vezes favoráveis nas nossas mãos. Pode até ser que seja um planejamento de uma encarnação, mas nem sempre é um planejamento de uma encarnação. Outras vezes,
está ali, né? Estamos ali num período de muita luta. Quantos não lutam para colocar o alimento para a família na mesa? No entanto, uma guinada na vida, né? Situações que se abrem e que só Deus explica, né? Portas que se fecham, portas que se abrem, muda todo o rumo de uma existência. Então, é esta compreensão que fará com que nos sintamos bem na condição que estivermos, entendendo que estamos em construção, construindo o nosso caminho, e há coisas que estão por vir e que dependem do nosso esforço. Mas há coisas com as quais precisamos desenvolver a resignação. Tudo dependendo do planejamento das nossas existências, daquilo que foi estabelecido como ideal para que conseguíssemos ter um aproveitamento efetivo nas nossas encarnações, ou na nossa encarnação. Mas continuando aqui, a reencarnação, provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer como expiação, quer como prova, faz-nos saber que muitas vezes tratamos desdenhosamente uma pessoa que foi noutra existência nosso superior ou igual, amigo ou parente. Então, muito importante aqui essa colocação, no sentido de que, entendendo-se a reencarnação, nós sabemos que podemos estar numa situação expiatória ou como prova. Qual a diferença de uma situação ali de vida dolorosa, mas com caráter expiação ou de prova? A diferença é, a expiação é a corrigenda difícil que temos que fazer, portanto termos errado, né? E não querermos modificar, não querermos pedir a Deus uma oportunidade, né? Então vem a expiação. A expiação é a situação imposta, é a prova imposta, né? Então vem ali a imposição de certas situações para o espírito teimoso, para o espírito recalcitrante, para o espírito endurecido que não deseja preparar-se para um novo retorno, que nem deseja retornar, que não deseja fazer parte de uma programação ideal para a sua encarnação. Isso é expiação. Diferente da prova pedida. A prova você pede, né? Então a prova ela vem quando você reconhece as suas necessidades, reconhece que você precisa de tais e tais situações para aprender a valorizar. Nós sabemos que tudo que hoje nos sobra, tudo que hoje esbanjamos, sem a valorização, vamos passar pela prova da falta. O que é excesso hoje, amanhã poderá ser falta. Isso em todos os sentidos, né? Evidentemente que todos nós acho que pensamos numa situação financeira, monetária, né? Uma condição social, onde podemos viver ali de uma forma muito egoísta, não tendo um olhar, né? Não tendo um olhar para as boas obras que poderíamos estar empreendendo. Mas não é só isso, não. É também, vamos buscar uma outra leitura. Às vezes reencarnamos num lar que esbanja afeto. Estamos cercados de afeto, cercados de carinho, cercados de atenção, aconchegados, mas somos frios, distantes, cruéis, revoltados com a família. O excesso, porque você teve todo aquele amor. O excesso se tornará falta. Você pode, para aprender, você pode reencarnar
numa família de espíritos desconhecidos, onde você vai construir simpatias, construir o convívio, né? Iniciar um processo de criação de laços. E é muito triste o convívio com pessoas com as quais não temos laços, porque a grande alegria da vida, paremos para pensar, a grande alegria da vida são os laços, até com as dificuldades que esses laços nos trazem, mas são os laços afetivos e a convivência de várias épocas, de vários momentos, estar encarnado entre conhecidos, digamos. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Por isso, às vezes, eu fico pensando, né? Há pessoas que, sem ser uma programação, desistem de viver, né? Aqui no nosso caso, desistem de viver numa cidade aqui do Brasil e vão buscar novas aventuras, né? Lá fora. Interessante, porque você pode até fazer amizades, claro. Se você fica muitos anos, né? Se termina até a sua vida lá, você vai fazer amizades, você vai ter um início de convívio ali, que aos poucos vai criando ali a simpatia, enfim, claro que isso existe, mas é muito diferente. É muito diferente daquela sensação que temos com as pessoas que nós queremos bem e muitas vezes até vemos pouco diante das atribulações, das dificuldades, das lutas da vida, das ocupações da vida moderna, né? Que não temos mais o tempo que tínhamos outrora. Então, mas quando nos encontramos é como se não tivesse havido aquele lapso de distância de tempo. Mas isso é uma construção, né? Então eu fico pensando, se não é triste, se não deve dar um certo vazio viver longe dos afetos, né? Mas vamos lá. Excetuando as situações de prova, né? Algumas pessoas necessitam mudar de ambiente e vão para onde tem que estar. Então a gente tem que compreender tudo, nunca generalizar. Então, se nós soubéssemos que aquele com quem nós estamos vendo ali, que hoje está numa condição inferior, mas já foi um superior nosso, né? Então, se nós soubéssemos, tratá-lo-íamos com atenção. Mas nesse caso não haveria nenhum mérito. E se soubéssemos que o amigo de hoje fora antes um inimigo, um servo, um escravo, não o repeleríamos? Deus não quis que fosse assim, e por isso lançou um véu sobre o passado, para que em todos víssemos irmãos e iguais, como é mister para estabelecer-se a fraternidade, sabendo que poderemos ser tratados como houvermos tratado os outros. Firmaremos o princípio de caridade como dever e necessidade, fundados nas leis da natureza. Jesus estabeleceu os princípios da caridade, da igualdade e da fraternidade. Caridade, igualdade e fraternidade, dos quais fez condições indispensáveis para a salvação. Mas ao Espiritismo, ficou reservada a terceira manifestação da vontade de Deus, pelo conhecimento da vida espiritual, pelos horizontes novos que descortina e pelas leis que revela como sanção daquele princípio, provando que não é somente uma doutrina moral, mas uma lei natural, que está no interesse dos homens cultivar e praticar. Ora, eles hão de praticá-la desde que deixarem de ver no presente o princípio e o fim, desde que compreenderem a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. Está aqui o ponto.
Esse é o ponto que fará com que o sentimento de fraternidade passa a fazer sentido em nossos corações, né? Esse princípio passará a ser presente nos nossos sentimentos, portanto, esse sentimento se estenderá a todos, né? Na medida em que formos ali desenvolvendo esse processo dentro de nós, isso levará ao homem regenerado, essa vontade de fazer, ainda até tendo muitas dificuldades, porque teremos por muito tempo dificuldades, mas se houver em nós essa propensão forte do desejo do bem, se isso imperar os nossos movimentos, os nossos atos, direcionar os nossos pensamentos, nascerá em nós o homem regenerado. E é o homem regenerado que comporá o mundo de regeneração. É isso. Então, vamos agradecer muito a Deus e a Jesus, com muita gratidão por tantos esclarecimentos. Que fiquemos em paz.